Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e o poder do sangue. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palma! Veja só, irmãos, quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado? O seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Espante o frio e declare: maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. A resposta ao mundo em que vivemos é o Senhor, declara. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. Quem é Ele, irmão? O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Quantos livres estão aqui nesta manhã? Você pode dar um grito de alegria pela sua liberdade. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Declare: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Sim, Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus.
dia, meus irmãos, paz do Senhor, tudo bem? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um nesse dia, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Pai, nós estamos de novo aqui, Senhor, em Tua presença, Senhor. Corações alegres, Senhor, e gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus. Senhor, nós não somos merecedores, ó Deus, mas a Tua graça nos alcançou, Deus. Obrigado, Deus, por ter enviado o Seu Filho para morrer por nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Deus, nós te pedimos que nesse dia o Senhor fale conosco, ó Deus. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos mostre, ó Deus, a direção, as decisões, ó Pai, que devemos tomar, Deus, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, cada um dos Teus servos que estão assistindo, Senhor, que estão em seus lares, ó Deus, para receber da Tua palavra, Senhor, e louvar a Ti, em nome de Jesus. Nós Te louvamos. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. É a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar, fazer Teu nome grande,
trono até a cruz, minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, do seu trono até a cruz, minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o seu nome exaltarei, o seu nome exaltarei. Meu prazer é te adorar, te agradeço por minha vida, pois vieste me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, do seu trono até a cruz, minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz, do seu trono até a cruz, minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o seu nome exaltarei. Amém. Glória a Deus. Vou cantar mais uma canção aqui. E eu lembro Salmo 139, né? E quando o salmista ele fala que não tem lugar onde nós vamos conseguir nos esconder da presença do Senhor, né? Ele fala assim, mesmo que eu vá lá no lugar mais alto, o Senhor está vendo. E ele fala que o Senhor ele nos sonda, né? E essa canção fala que nós não conseguimos esconder nada de Deus, porque é a fidelidade de Deus que nos leva muito mais além. Amém? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó teu Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver em dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim e enchem da tua paz. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó teu Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver em dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua
fidelidade que leva minha vida mais além que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Amém. Que Deus abençoe grandemente seu dia. Que você tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Bom dia, Igreja de Cristo. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Nossa lição de hoje é um homem chamado Jesus. E o texto que nós vamos ler, nosso texto base, é Lucas capítulo 1, versos 23 a 33. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e pôr-lhe o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, dá o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Esse é o texto, que fala a respeito do anúncio, de que Maria iria dar à luz a uma criança maravilhosa, e que dela sairia o Salvador. E Jesus Cristo, meus amados irmãos, como diz em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Então, nós precisamos conhecer Jesus todos os dias, nessa busca de saber, E você sabe? Você conhece Jesus? Você sabe o significado do seu nome? Onde ele nasceu? Onde ele viveu? Qual foi o preço da sua traição? Qual foi a finalidade da sua morte? Os milagres que Jesus fez? Qual era o propósito? Por que ele fez? E como Jesus é conhecido? Qual o plano dele sobre a humanidade? Então a palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos a conhecer a Jesus. Aqui diz assim: o cristão não deve deve se dar por satisfeito com o conhecimento que já adquiriu,
acerca de Jesus. É preciso estar sempre disposto a conhecer mais, né? Então, por isso que o profeta diz: conheçamos e prossigamos a conhecer ainda mais o nosso Salvador. E aqui, né, dando início à nossa lição, o prometido das nações. Aqui diz o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e dotou de livre arbítrio, isto é, vontade própria para escolher. Colocou em um lugar muito bom, né? Um lugar muito agradável, o Éden, né? Ou o Jardim do Éden, para ali viver na maior felicidade com sua companheira Eva. Porém, havia apenas uma limitação: a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente conhece a história, né? E aqui em Gênesis 2,17 fala sobre essa árvore, né? Que é uma árvore que estava colocada no meio do jardim e que o homem era uma árvore de conhecimento da ciência, né? Do bem e do mal, e que o homem não deveria comer dela, porque quando assim o fizesse, ele morreria, né? Perderia essa ligação direta que havia até então com Deus, né? E o homem também, ele não tinha sobre ele o peso da morte, então não era alguém que estava sentenciado a morrer, né? Muito pelo contrário, ele foi feito para viver eternamente. Aqui diz: talvez Deus quisesse que o homem fosse crescendo em conhecimento gradativamente e com certos limites, mas o homem abusou do livre-arbítrio que possuía, desobedecendo a ordem divina, e isso o condenou ao pecado e à morte eterna, né? Nós sabemos, somos da descendente, né, de Adão e Eva, e carregamos, né, em nosso corpo as consequências do pecado desde aquele princípio, né, onde nós envelhecemos, nós adoecemos, sentimos necessidades que não precisariam ser sentidas ou passadas se não houvesse na nossa vida o pecado, né? Mas assim o aconteceu, e aí então Deus aqui diz: promessa de um libertador, né? Desde que o primeiro casal pecou, Deus iniciou um processo do plano de redenção para a humanidade. A maldição que trouxe a inimizade seria dissipada pelo descendente da mulher, que seria o Messias, o Filho de Deus, Gênesis 3,15, enviado ao mundo num tempo determinado. O poder de Satanás não seria anulado com a vinda do Messias, porém controlado, por enquanto, até que o projeto de Deus se cumprisse, e então ele seria julgado e condenado, tá lá em Apocalipse 2,10, né? Onde diz que o diabo, a besta e o falso profeta serão lançados, né, no lago de fogo, né, enxofre, e atormentados por toda a eternidade, né? Mas até que isso aconteça, o seu agir está aí, a gente sabe disso, porém é controlado, né? Ele não tem toda a liberdade para agir. A segunda promessa acerca do Messias foi feita quando Deus chamou Abraão e ordenou que ele saísse do meio da sua parentela idólatra, né? Nós já falamos um pouco a respeito da família de Abraão, da onde ele vivia, né? Das condições, né? Então Deus pede para ele sair daquele meio, né? E nele seriam benditas, né, todas as nações da terra. Está lá em Gênesis 2,3, né? Onde diz que Deus abençoaria todos os que o abençoassem, amaldiçoaria todos os que o amaldiçoassem, e nele seria bendita todas as famílias da terra, né? Então aqui nós temos uma segunda promessa feita por Deus para a humanidade, né? E que se cumpriu. Os profetas anunciam seu nascimento. O profeta Isaías, considerado evangelista do Antigo Testamento, né, afirmou, né, que ele viria de uma linhagem real, e ainda citou os nomes que
caracterizam a sua pessoa, né? 700 anos antes do acontecimento. Isaías 9:6, esse seria o homem chamado Jesus, né? E o nome de Jesus, né? Quando nós vamos ver lá no texto, né? Fala que esse nome, né? Seria maravilhoso, né? Jesus seria maravilhoso. O nome dele teria o significado de conselheiro. O nome dele teria o significado de príncipe da paz, né? Então não seria apenas um nome, né? Mas um nome que carregava assim um significado tremendo, um nome que está acima de todo nome, né? É o nome de Jesus. E aproximadamente 500 anos antes, o profeta Zacarias também profetizou acerca da entrada triunfal em Jerusalém, né? Que está lá em Zacarias 9:9, né? Que fala que Jesus entraria, né? Que ele seria pobre, mas que ele entraria sentado, né, num jumentinho, né, e que essa entrada seria uma entrada triunfal, né? Então você vê os profetas já falando a respeito daquilo que haveria de vir, né? E é interessante quando Jesus está ali com seus discípulos, ele sempre menciona, né, isso estou fazendo para que se cumpra as Escrituras, né? Jesus tinha ciência daquilo que estava escrito sobre ele e assim ele deveria fazer, né? Então, como estava escrito que ele deveria entrar sentado ali, né, sobre um jumentinho, então ele assim cumpriu, né? Então, as profecias que foram feitas a respeito dele, ele teve todo o cuidado de fazer conforme estava escrito, né? Então, em Zacarias 9:9, né, fala sobre isso, né? O preço da traição, né, também foi profetizado, né, sobre o valor das 30 moedas de prata, né, que está em Zacarias 11:13. E também o profeta Miqueias predisse sobre o local do seu nascimento, né, que está em Miqueias 5:2, né? Então, tudo que Jesus fez, ou os locais que ele viveu, não foram lugares aleatórios, né? Já havia se profetizado que de tal lugar, de tal cidade, sairia então o Salvador, e assim se cumpriu, né? Então, a gente vê Deus com todo esse cuidado, né, de já anunciar aquilo que haveria de acontecer e de se cumprir aquilo que havia se anunciado, né? Então essa é uma das garantias que nós temos, né, de como Deus ele é fiel, né? Ele falou algo que haveria de acontecer e da maneira como ele falou, assim aconteceu, né? Aqui diz o cumprimento das profecias, né? O nascimento de Jesus foi maravilhoso. Ele nasceu de uma virgem e no óvulo fecundado não teve participação masculina. Um anjo apareceu à jovem Maria e anunciou que dela nasceria um filho, concebido pelo Espírito Santo. E no tempo determinado, Jesus nasceu em Belém, conforme a profecia indicara, né? Está lá em Lucas 2:11-15, que fala sobre o nascimento de Jesus, né? Onde o anjo anuncia aos pastores, né, que as boas novas, né, e que então aqueles pastores então se levantam e vão, né, tomam a decisão de adorar a Jesus, né? Então a gente vê os detalhes, né, que Deus preparou, todo o enredo em volta da história, né, para dizer e para mostrar que ele era fiel e que aquilo que havia acontecido lá no Éden, né, a desobediência do homem, não ia condenar toda a geração, né, que haveria lá na frente a oportunidade das pessoas serem redimidas do seu pecado, né, terem as suas vidas transformadas,
porque viria então o Salvador, né? E Jesus, logo quando nasce, já enfrenta, aqui diz, né, momentos de dificuldades. Desde bem pequeno foi perseguido, né? Diz aqui a palavra do Senhor, foi perseguido, e a perseguição durou por toda a sua vida. Quando Herodes soube do seu nascimento pelos reis magos, né? A gente costuma ver nas peças que as crianças às vezes fazem na igreja, né? Falando sobre o nascimento de Jesus, e essa cena sempre aparece, né? Diz assim: quando o rei Herodes soube do nascimento pelos reis magos, que vieram da terra longínquas para adorá-lo como rei, tentou matá-lo. E com medo de perder o trono, Deus mostrou a José em sonhos os planos de Herodes e ordenou que ele fugisse para o Egito, a fim de livrá-lo da morte. Está lá em Mateus 2,13, né? E Mateus também 2,16, onde mostra o sonho. O homem chamado Jesus despertava ódio e amor nas pessoas com a mesma intensidade. Então, havia aquelas pessoas que aceitavam o testemunho das pessoas a respeito de Jesus, do próprio Jesus, e acreditavam nele, e aqueles que desacreditavam completamente. E olhavam para Jesus não como um amigo, né? Não como alguém que veio para ajudar, mas sim como um inimigo. E aqui a gente vê o rei Herodes já vendo o nascimento de Jesus como um inimigo, alguém que na cabeça dele iria tomar o seu trono, né? Ou o seu reinado, né? E não era nada disso, né? O reino de Deus não era o reino do Senhor não é nesse mundo, né? Ele mesmo fazia questão de enfatizar que o reino dele não era nesse mundo, né? Mas esse homem aqui não sabia e achou que o reino de Jesus seria aqui na terra e procura então já eliminá-lo, né? Características predominantes, né? Que diz assim: existem marcas ou propriedades nas pessoas ou nas coisas que são próprias de cada um, que a identificam com singularidade. São como sinais ou marcas particulares, né? Ainda não ver aqui as marcas, né? Os sinais que identificam a Jesus, né? Aqui diz transformar para melhor. Essa característica típica de Jesus era conhecida por sua mãe. Isso foi provado na ocasião em que foram convidados a participar de um casamento, quando operou o seu primeiro milagre, né? Onde Jesus transforma ali água em vinho, né? Naquele casamento, onde o vinho, que era naquela época a principal bebida, né? A que se oferecia em todas as ocasiões, e naquele casamento o vinho não foi suficiente, né? E você imagina, né? Todos que preparam, que já se casaram, que já prepararam ali para recepcionar as pessoas com alimento, com sucos, refrigerante, há uma grande preocupação de que aquele alimento, que aquele refrigerante, né, que é o que servimos hoje, né, o suco, dê para todo mundo, né? A gente não quer que ninguém saia da festa dizendo que não conseguiu se alimentar ou não foi bem atendido, né? Então, isso sempre foi assim, né? E naquela ocasião, a falta de vinho seria uma coisa para os noivos, para as pessoas para a família que estava preparando ali, né? Para os seus convidados, seria uma coisa chata, uma coisa triste, né? E então Jesus é chamado por sua mãe e ela mostra a ele, né, a necessidade daquele momento, e a gente vê que Jesus então realiza ali o seu primeiro milagre, né, numa festa de casamento, aonde ele faz a transformação da água em vinho e, segundo o que a gente lê nesse dia, os fatos desse dia, é que foi um vinho
de altíssima qualidade, né? Jesus não fez ali um qualquer vinho, Jesus transformou aquela água em um vinho de altíssima qualidade. Aqui diz, dá alimento a quem tem fome. Jesus sempre viveu cercado por multidões. As pessoas traziam seus enfermos para serem curados, ou aqueles atormentados por espíritos malignos para serem libertos. Seguindo o Mestre por onde quer que ele fosse. Eram multidões, e essas multidões, elas eram assim, não eram unânimes, né? Havia todo tipo de gente no meio dessa multidão. Aqui diz, uns seguiam para receber a cura, né? Libertação, consolo. Outros eram movidos pela curiosidade, outros ainda para observarem o seu comportamento e procurar falhas para criticá-lo e intrigá-lo com as autoridades. Então, havia todo tipo de gente ali seguindo a Jesus, né? Uns para ser curados, outros para ser libertos, né? Outros apenas pela curiosidade, né? E outros até para procurar uma maneira de prejudicá-lo, né? Mas nem por isso Jesus deixou de realizar a sua obra ou de não realizar os seus milagres ou de ajudar aquelas pessoas por conta das que haviam no meio, né? Pronto a atender o clamor do necessitado. Jesus sempre compadeceu dos necessitados, muitas vezes até contrariando a religiosidade daqueles aqui para nós continuarmos, daqueles que consideravam os mais perfeitos cumpridores da lei e dos preceitos divinos, né? Por exemplo, os fariseus, né? Que eram aqueles que se achavam a perfeição em pessoa, né? E diz assim, ele próprio se colocou à disposição de tais pessoas, né? Certa vez ele atendeu o clamor de um cego que se postava à beira do caminho de Jericó. Quando esse o clamou por misericórdia, Jesus mandou que os trouxesse, né, até ele. Daí a gente vê que Jesus ali então cura, né, liberta aquele cego daquela cegueira. Diz aqui, Jesus não faz acepção de pessoas. Qualquer que seja a pessoa necessitada que recorra a ele, será atendida. Diz assim, quando ele estava aqui na terra, tanto atendia a um príncipe, como ele atendeu aqui o príncipe dos judeus, né? O homem chamado Nicodemos, como um homem da alta patente militar, né? Como o Citorião, né? Que clama a Deus, né? Ali pelo teu servo. Da mesma forma que atendia ao que vivia discriminado pela sociedade, né? Como um leproso, né? A gente sabe que os leprosos, eles eram assim colocados para fora da cidade, não tinha como viver ali com o povo e eram deixados realmente para morrer, né? E Jesus curou muitos leprosos, né? Jesus, os seus discípulos. Então a gente vê aqui que Jesus não faz acepção de pessoas, né? Ele atende a todos, desde o mais nobre àquele mais humilde, né? Poder para restituir a vida. O maior milagre já realizado foi aquele que poderosamente restituiu a vida de um morto com apenas uma simples palavra. Jesus confirmou seu poder sobre a morte quando ressuscitou a Lázaro, que permaneceu morto por 4 dias. Ao ver o sofrimento daquela mulher, irmã do morto, comoveu-se até a alma, né? Usando do seu poder tão eficaz, operou o milagre da vida. Ele tem poder não só para restituir um morto fisicamente, como também um morto espiritualmente, né? Jesus, a cura de Jesus era uma cura completa, né? Ele não apenas tem poder para curar uma enfermidade do corpo,
mas também uma enfermidade da alma, né? Que é a mais prejudicial. Aqui diz assim: o seu poder é infinito. Ele mesmo declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Né? João 11:25. O homem chamado Jesus é a própria vida. Né? João 14:6. Né? Jesus, o homem perfeito. Jesus desafiou os seus inimigos ao perguntar aos fariseus, né, aqueles homens que se diziam os homens mais corretos, né, que existiam naquele momento, os homens mais que levavam realmente a lei assim à risca, né, eles assim diziam, né. Então Jesus chega, né, e fez um desafio a esses homens, né, que dentre eles que tinha condições de condená-lo ou acusá-lo de qualquer pecado. Né? Então Jesus chega para eles, está lá em João 8:46, e faz esse desafio. Bom, que vocês apontem, né, na minha vida um pecado, já que vocês vivem tentando de alguma maneira me prejudicar, então dou a oportunidade de que vocês possam me acusar. Porque se não fosse assim, ele não teria condições de ser o Salvador, o Redentor, o sumo sacerdote escolhido por Deus para redimir a humanidade, né? Se houvesse, então, em Jesus algum defeito, né? Mas aqui diz, Jesus é perfeito, sem mácula e sem pecado. E realmente assim foi, né? E os seus acusadores realmente não tinham de como acusá-lo ou de apontar ali na vida de Jesus um pecado, né? Uma transgressão sequer. A promessa do libertador. Muitos e muitos séculos se passaram desde que foi prometido por Deus lá no Éden, né? Assim que Deus teve contato com Adão, né? Após a sua queda, e ali Deus dá a sentença a Adão, né? Falando das consequências que haveriam de acontecer a partir daquele momento com ele, né, como homem, na Eva como mulher, né, tudo que cercariam as suas vidas a partir daquele momento, né, por conta da desobediência. Naquele momento também Deus anuncia que da mulher também sairia, né, o libertador, né, e que iria mudar aquela história. Né? Então diz assim, muitos séculos se passaram desde que foi prometido por Deus lá no Éden o aparecimento daquele que seria a semente da mulher, que pisaria a cabeça de Satanás. Gênesis 3:15. Para tal missão era necessário alguém perfeito, sem mácula ou sem pecado, mas todos os homens haviam sido contaminados por ser descendência de Adão. Né? Então, na Terra, não haveria como ter um Salvador, né? Porque todos que nascessem já nasceriam contaminados. Né? Por isso que Jesus precisou ser formado pela ação do Espírito Santo. Né? Não teve, como nós vimos agora há pouco, não teve contato, né? A Maria não teve contato com José para que nascesse Jesus, né? Jesus foi fecundado, digamos assim, pelo Espírito Santo, né? O óvulo foi colocado ali pelo Espírito Santo e gerado pela ação de Deus, né? Então, ele já veio do ventre da Maria completamente puro, né? Sem o peso do pecado, né? A contaminação do pecado lá de Adão, né? Diz aqui, muitos homens surgiram com qualificações excelentes, né? Que agradaram ao Senhor com suas vidas. O próprio Deus testemunhou muito bem deles, porém não houve um só dentre eles que preenchesse as exigências para a missão de Salvador, né? Aqui diz, não havia um justo sequer na terra. Muitos outros homens apareceram depois destes citados. Aqui nós temos Sansão, Davi, né, o homem segundo o coração de Deus,
nós temos Samuel, né? O profeta Samuel, nós temos Daniel, nós temos Gideão e todos os outros profetas, mas todos eles estavam destituídos da glória de Deus pelo pecado, que está lá em Romanos 3:23, né? Que fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não havia na terra um ser capaz de cumprir com tal missão, porque todos já vinham carregados com esse peso, que era o pecado da desobediência de Adão, lá no princípio da nossa história. A chegada do libertador. Por circunstâncias de uma ordem dada pelo imperador César, para que o povo se alistasse para o recenseamento, né? Maria e José viajaram para a sua cidade natal. Então, o recenseamento era um controle, né? Onde eles tinham condições de saber a quantidade de pessoas, né? A condição. Então, o recenseamento era necessário para que os governantes pudessem ter controle da população, né? E saber quantos existiam, a sua condição financeira, né? O que eles tinham, quais eram suas propriedades, enfim. Eram feito ali um recenseamento para que os seus governantes pudessem ter acesso, né, ao controle, né, de ter uma ideia da população que o cercava. Então, aqui diz que Maria e José viajaram para a sua cidade natal para ali, então, fazer ali os seus cadastramentos, né? Mesmo em circunstâncias tão adversas, o nascimento de Jesus foi revestido de glória pelos anjos, numa prova de que aquele menino era muito especial. Nele se cumpriram todas as profecias preditas no Antigo Testamento, né? Investidas para destruir o Messias, né? Aqui diz, o nascimento de Jesus incomodou a Satanás, que desde então começou a agir para anular a missão do Salvador. Inicia-se assim uma tremenda guerra entre o bem e o mal, quando o inimigo valeu dos meios mais audaciosos possíveis, né? Então aqui diz, Herodes ordena a morte de todas as crianças de Belém de 2 anos para baixo, né? Pois Jesus certamente estaria entre eles, né? Após o seu batismo, Jesus foi ao deserto, né? E ali jejuou durante 40 dias e 40 noites. Cansado com fome e enfraquecido pelo prolongado jejum, sofre uma investida de Satanás, que lhe ofereceu tudo o que existia. Pediu apenas em troca a adoração, né? Mas, apesar do estado de fraqueza física, Jesus não cedeu e o inimigo, mais uma vez, foi envergonhado. Durante toda a trajetória da vida de Jesus, o inimigo levantou homens importantes, né, políticos, religiosos, para tentar desmoralizá-lo e, possível, até matá-lo, né? Se possível, até matá-lo. Mais uma, aqui, uma das últimas estratégias do inimigo, né? Uma nova estratégia é posta em prática. Passou a usar um amigo, uma pessoa de confiança de Jesus e não mais um inimigo. Desta forma, Satanás entrou no coração de Judas. Iniciou-se assim um processo dos mais injuriosos para acabar com Jesus. Não demorou muito, Judas apareceu no jardim, né? No jardim do Getsemane. Deixa eu ver onde é que está aqui. No jardim do Getsemane, onde Jesus se encontrava acompanhado de uma multidão para prender o mestre. Perante as autoridades, também não fez qualquer defesa, né? Jesus, a gente vê que Jesus não reage, né? Porque ele sabia que haveria de passar por aquela situação. A sentença foi proclamada, Jesus foi condenado à morte, mais vil, né? Seria pregado numa cruz como um malfeitor. Cumpriu-se assim a profecia a seu respeito, está em Isaías 53:7, né, que fala
da forma como Jesus seria morto, né? De que ele levaria, o seu corpo seria moído, né? Ele levaria sobre ele, né, as dores, né? Os males da humanidade, né? E ao terceiro dia, aqui diz, ao terceiro dia a tumba fria não resistiu à guarda daquele corpo. O Rei poderoso se ergue vitorioso com alegria de quem cumpriu sua missão e exclama: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Glória a Deus, né? Mateus 28, 18. A morte e a glória da ressurreição. Jesus pagou o preço de resgate da humanidade lá no Calvário. 1 Pedro 1, 18 e 19. Todos os castigos e condenações que o homem merecia foi imputado a Jesus, foi colocado sobre os ombros de Jesus, né? Que se deu como garantia para o resgate. Quando ele morreu, o seu espírito foi ao reino de Satanás, e ali Jesus derrotou Satanás e todos os demônios, tomando-lhes a chave da morte e do inferno. Então Jesus resgata aquilo que havia se perdido lá com a queda do homem lá no Éden, né? Satanás então ele se apropria de algo, né? Que era esse controle, e então Jesus resgata novamente, né? Com a sua morte ele vai ao inferno e ali ele resgata, ele tira das mãos do inimigo essa chave, né? Que simboliza o controle, né? Que simboliza ali o poder de abrir e de fechar, de dizer quem entra e quem não entra, né? Então Jesus, ele então toma de Satanás essa autoridade, né? E mais um fato se cumpriu com a sua morte, né? Ele retirou os justos do Hades, né? Aqueles que estavam ali também presos no inferno, né? Que diz aqui, que significa lugar baixo, onde permaneciam juntos com os ímpios, né? Então havia ali, naquele local, naquele momento, pessoas justas vivendo ali, né? Ou juntas com os pecadores, os ímpios, né? Então não havia uma separação entre quem era de Deus e quem não era, né? Então estavam todos ali. E Jesus então resgata essas pessoas, né? Tiram ali daquele do inferno, digamos assim, né? Do Hades, daquele lugar de tormento ali. E então diz aqui, e ainda ele levou o cativo o cativeiro, e inaugurou então o paraíso. Então ele coloca aquelas pessoas, aquelas almas agora no paraíso, né? Num lugar realmente de descanso, né? Para eles ali aguardarem o que nós também aguardamos, né? Que é a volta de Jesus, né? Então todas as pessoas que morreram antes, né? Ou que morreram antes, no passado, ou as pessoas que morrem atualmente, né? Todas elas agora são levadas para o paraíso, aquelas que têm Jesus, né? Aquelas que foram salvas, elas são levadas para esse local, para o paraíso, aonde estão aguardando, né? O retorno de Jesus. E a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar a esse mundo, né? Ele retornar, então todas as pessoas, como diz a palavra de Deus, ressurgirão primeiro, né? Vão ressuscitar primeiro, e em seguida nós iremos também, né? Ou seja, aqueles que estiverem vivos também ressuscitarão, né? Será um dia assim maravilhoso, né? Que não dá pra gente dizer como vai ser, né? Porque é algo inédito, né? Algo que ainda não aconteceu e não há experiência desse acontecimento. Então não tem como a gente dizer, vai ser assim, sabe? Né? Mas a gente sabe que vai ser algo maravilhoso, né? E que eu espero que todos nós possamos participar disso, né? Nossos familiares, nossos amigos, né? Todos tenham essa oportunidade de conhecer a Jesus e passar por essa experiência, né? Não importando se já morreram ou se estão vivos, porque todos vão passar pela mesma experiência, né?
Afinal, quem é Jesus? Aqui diz: um homem chamado Jesus excede a todo entendimento humano. Ele é o Filho unigênito de Deus. É o Alfa e o Ômega. É o primeiro e o último, o princípio e o fim. É o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens. É o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. É também o lírio dos vales, a rosa de Saron, a resplandecente estrela da manhã. É o Rei Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores. É o amigo nas horas incertas. Ele é tudo para todos. É o cabeça da igreja. É o justo juiz. Ele é o Rei eterno, imortal, e o seu reino não terá fim. Esse é o homem chamado Jesus. É esse homem que nos amou, que entregou a sua vida por nós, né? Por toda essa humanidade. E que, em nome de Jesus Cristo, né? Todos nós possamos conhecê-lo a cada dia. Saber, né? Que ele, apesar de toda essa qualificação, né? De alguém que está acima de todos, né? Um nome que está acima de todo nome. O poder de Jesus não tem fim, né? É um poder que está acima de todos os outros demais poderes, né? Ele é o que julga, né? Ele é o que avalia. E mesmo com toda essa qualificação, com todo esse poder, nós vimos aqui que Jesus, ele se importa com todos, né? Ele se importa com tanto aquele que é, digamos assim, o mais rico, como aquele que é o mais pobre. Ele se importa com aquele que tem a maior capacidade intelectual, né? A pessoa mais inteligente, mais sábio, como aquele mais simples, né? Que às vezes não tem nem leitura, não sabe nem escrever o nome. Mesmo assim, Jesus não faz exceção. Jesus o ama do mesmo jeito, né? E quer que essa pessoa seja salva, quer que essa pessoa seja liberta, né? E vendo aqui as qualidades de Jesus, vendo aqui como ele tratou a humanidade, né? Como ele tratou as pessoas. E ele é o nosso exemplo, né? Jesus é o nosso exemplo que nós devemos seguir. E nós devemos fazer a mesma coisa. Não devemos agir segundo o nosso coração, segundo a nossa intenção, porque a intenção do coração do homem, como diz a palavra de Deus, muitas vezes é ruim, né? Nós devemos agir segundo o coração de Deus, segundo a mente de Jesus, né? E a gente deve, então, tratar as pessoas da mesma maneira, né, que Jesus tratou, atender as pessoas da mesma maneira que Jesus atendeu, né? Porque Jesus disse: olha, as obras que eu fiz, vocês farão ainda maiores. Então nós temos essa condição dada por Jesus, de realizar os feitos que ele realizou aqui nessa terra, e deixar a marca de Cristo aqui, de passar por essa terra e deixar aqui um legado, né? Algo que sirva para as próximas gerações, algo que sirva de exemplo para que as pessoas sigam. Então, meu amado irmão, conheça a Jesus, né? Conheça os seus feitos, conheça quem é Jesus. E esse conhecer de Jesus é para que você também o represente, né? Eu conheço a Jesus, sei das suas atitudes, sei das suas ações e vou fazer, né, como Jesus fez. Vou agir da maneira que Jesus agiu. Vou falar como Jesus falou, né? E com isso a sua vida vai ser uma vida abençoada, né? Vai ser uma vida de propósito. E a sua passagem por essa terra, não importa o tempo que seja, né? Se for uma passagem longa ou uma passagem curta, mas que seja uma passagem realmente que tenha dado fruto, né? Porque a palavra de Deus nos chama a dar frutos. Então que você possa dar muitos frutos nessa terra, como Jesus deu, né? Um fruto eterno, né? Aqui diz: o seu reino não terá fim. E as nossas ações, as nossas atitudes, aquilo que nós plantamos nessa terra também podem dar frutos eternos, né? Frutos de bênção que passa de geração para geração. Então que Deus abençoe a sua vida,
Deus abençoe seu domingo, né, a sua casa e sua família. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esta aula, agradecendo a Deus pela vida de Jesus, né, por esse ser tão maravilhoso que veio, pisou essa terra para abençoá-la. Amém? Vamos orar, ore aí na sua casa, coloque a sua casa nas mãos do Senhor, coloque a sua família e você mesmo na presença de Deus, com o propósito de conhecer quem é Jesus na sua vida em nome dele. Amém? Pai, eu te agradeço por essa escola bíblica dominical, pela vida de Jesus, por aquilo que ele fez por cada um aqui, ó Pai, que a cada dia o Senhor faça com que nós possamos seguir o seu exemplo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Ótimo domingo para todos.